Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje, na questão filosófica, vamos abordar sobre o iluminismo. Vamos entender de que ponto está relacionado o iluminismo nos pensamentos filosóficos, no nosso dia a dia, de que forma a gente pode colocar em prática essas ideias que surgiram lá no continente europeu, mas que com o passar do tempo foram se propagando para os outros países de outros continentes. Para começar a nossa aula, você vai pegar o seu caderno para fazer anotações correspondentes que serão importantes para o desenvolvimento das suas atividades e do seu TD avaliativo. E aí, pegaram o caderno? Sim? Podemos começar? Então, bola a todos e vamos lá. Então, quando a gente fala de iluminismo, o que precisamos é relacionar que iluminismo está relacionado com ilustração, ou seja, é a mesma definição, é aquilo que está sendo mostrado e que ele significa um movimento intelectual e não dogmático, ou seja, é um movimento intelectualista e não dogmático, iniciado na Inglaterra e se consolidando, ou seja, chegando ao seu auge na França, onde ele atingiu um grande marco histórico, porque ele se propagou para outros territórios. Então, o primeiro ponto que vocês vão anotar, coloquem aí, antecedentes filosóficos e culturais. Antecedentes filosóficos e culturais. E vamos para a primeira seta. O iluminismo foi um movimento intelectual e não dogmático. Primeira seta. O iluminismo foi um movimento intelectual e não dogmático. Segunda seta. Iniciou na Inglaterra e se consagrou ou consolidou na França. Iniciou na Inglaterra e se consagrou ou consolidou na França. Bora continuar. Sua designação deve-se ao movimento dos filósofos baseados no Renascimento, onde pretendeu iluminar a mente das pessoas com a seguinte explicação: a luz, ela é a nossa razão de tudo, determinando esse período como século das luzes. Então, o iluminismo está relacionado com o movimento filosófico, ou seja, o movimento propagado pelos filósofos que queria levar para as pessoas, para a sociedade, a questão de entender o que eles estavam observando, que eles estavam tendo ao seu lado, levando eles a refletirem, a terem suas próprias opiniões, tirarem suas conclusões sobre o que estava acontecendo. E aí eles definiram isso como a luz da razão, ou com o século das luzes, que foi o marco mais importante na visão dos filósofos no continente europeu. Então, vamos lá, continuando as nossas setas, que você vai colocar. Foi o movimento, coloquem a próxima seta, foi o movimento que levou as pessoas, a desenvolverem o seu pensamento, foi um movimento que levou as pessoas a desenvolverem o seu pensamento, usando a luz da razão. Usando a luz da razão. Próxima seta. Esse movimento ficou conhecido como século das luzes. Esse movimento ficou conhecido como século das luzes. Vamos continuar com o nosso conteúdo. O nosso segundo ponto de análise é o que o iluminismo tinha em comum com o Renascimento. Então, mais uma vez, o nosso segundo ponto é a análise sobre a relação, o que tinha em comum do iluminismo com o Renascimento. Então, nós temos: Deus está no indivíduo,
e pode ser descoberto pela razão, rejeição ao misticismo, crença na razão para o conhecimento e compreensão dos fenômenos naturais e sociais. São os 4 pontos em comum entre o iluminismo e o renascimento. Ponto 3. Contrário ao renascimento, ou seja, que eles tinham de diferente. Postura contestatória, a centralização do poder social, econômico e político nas mãos do rei. Por quê? No período do Renascimento, não tinha essa contestação. O poder, a postura, estava na mão do rei. Então, a autoridade, a decisão vinha dele. Já no Iluminismo, as pessoas passaram a ter direito de expressar a sua opinião, o seu pensamento. Então, eles são contrários por isso, porque lá na época do Renascimento, a autonomia era do rei, as pessoas não podiam expressar tanto a sua opinião, principalmente porque muitos não tinham conhecimento à leitura, não tinham conhecimento à escrita. Já no Iluminismo, as ideias passam a levar as pessoas a ouvirem, a expressarem sua opinião e a compreender o que está acontecendo ao seu redor. Nesse momento, vocês vão copiar que pontos? Vocês vão colocar pontos em comum e copiar os 4 pontos. Vocês vão copiar esses 4 pontos. E no terceiro ponto, que é o contrário, vocês vão colocar ponto contrário ao renascimento. Aí vocês vão copiar contestação à centralização do poder social, econômico e político que ficava nas mãos do rei. Então, mais uma vez, vão copiar o ponto 2, ponto em comum, as 4 informações, e no terceiro ponto vão copiar o ponto contrário. Professora, ou seja, vamos copiar tudo. Exatamente. Então, vou limpar aqui para vocês. Coloquem pausa e copiem. Passe essa informação para o seu caderno. Após copiar o ponto 2 e 3, a gente chega ao ponto 4, o interesse da burguesia. E lembrando que sempre da questão iluminista. As ideias iluministas interessavam amplamente a burguesia europeia e colonial. Por que europeia e colonial? Porque eles também colocavam em prática essas questões nos países que eram colônias das metrópoles que eram europeias. Vocacionada a participar cada vez mais das questões políticas e necessitada de desdobrar as questões mercantilistas, por elas tão estimuladas, mas ainda tão limitadas com relação à profunda interferência que o Estado ainda impunha com relação ao livre comércio. Professora, não entendi. Calma que eu vou explicar. O interesse da burguesia que vocês acabaram de observar está relacionado com o domínio. Então, eles tinham questões políticas, tinham as questões mercantilistas, que eram as navegações, as explorações, a comercialização, mas que o livre comércio, ele estava sendo uma grande questão, porque alguns países impediam essa ação. E aí, um desses países que impediu essa ação, a gente tem a França, através de Napoleão, que impôs o bloqueio continental. Foi uma ação, foi uma interferência do Estado. Então, aqui no quarto ponto, o que é que vocês vão copiar? Vou botar interesse da burguesia e vou copiar das ideias iluministas até a questão política. Ideias iluministas interessavam amplamente a burguesia europeia e colonial, vocacionada a participar cada vez mais das questões políticas. Vocês vão copiar até esse ponto. Continuando, chegamos aos princípios filosóficos iluministas. Então, nós temos princípio fundamental para a investigação e compreensão do mundo, que a gente conhece como o racionalismo, utilização da razão para a compreensão das coisas e como guia contra a ignorância, que podemos exemplificar como a ausência do conhecimento, tolerância religiosa, liberalismo político e econômico, que aí está relacionado
contra o absolutismo e o mercantilismo, e a inexistência do pecado original. Então, nós temos aqui 5 princípios iluministas filosóficos que fazem parte da compreensão do pensamento dos principais filósofos europeus, aqueles que iniciaram na Inglaterra e se expandiram para a França. Ponto 5, princípios iluministas, e vocês vão copiar os 5 pontos. Coloquem em pausa e copiem os pontos. E aí, continuando, quando a gente fala da questão filosófica iluminista, a gente tem os principais filósofos que vamos estudar no decorrer das nossas próximas aulas. Aqui eu apresento para vocês 3 características dos filósofos. Quais são as características deles? Que eles apresentam em comum? Os filósofos, eles são progressistas, esclarecidos, críticos da igreja e do clero. Eles são deístas, o que isso significa? Acreditam em Deus, na natureza e no homem. E eles têm liberdade de expressão. Aqui é um D, tá? Liberdade de expressão. Essas são as 5 características em comum dos filósofos. Por quê? Porque eles têm essas características, eles seguem essas linhas. E aqui nós temos 3 que apresentam para vocês, que vamos estudar cada um deles separadamente. Mas o que a gente tem como base de, vamos dizer assim, geral. Rousseau, ele criticava o absolutismo, acreditava na liberdade dos homens, na medida em que todos nasciam iguais e com liberdade, e ele defendia a democracia. Então, ele acreditava que todos tinham direito à liberdade e tinham direito à igualdade, ou seja, seus direitos iguais. Entre as suas principais obras, dos seus pensamentos, das suas ideias, nós temos o Contrato Social. Do outro lado, nós temos Voltaire, onde ele fala: não posso concordar com a única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Sua principal obra, Cartas Inglesas. Terceiro filósofo, Montesquieu. A divisão de poderes. Então, ele defendia o poder dele ser dividido em legislativo, executivo e judiciário. A divisão limita poderes dos governantes. Ele sugere em conjunto as leis através da Constituição. Então, aqui ele já mostra a sua questão filosófica puxada mais para a questão política, agregando os poderes, agregando as leis, onde todos iam ter direitos e deveres adquiridos e que as leis iriam ser igualitárias para todas. Sua principal obra, O Espírito das Leis. O que vocês vão fazer neste momento? Anotar características, vão colocar as características dos filósofos e depois copiar cada um dos 3 filósofos com os seus principais pontos de vista. E para concluir a nossa aula de hoje, o que vocês vão fazer? Tirar foto da anotação que vocês fizeram no caderno, que foi proposto no decorrer da nossa aula, mais uma vez. A anotação que foi proposta no decorrer da nossa aula, vocês vão tirar a foto, enviar no Class, junto com a atividade do livro, que estará na sua agenda online, indicando as questões que vocês deverão copiar no caderno. As questões também deverão ser perguntas e respostas. Se você me enviar só resposta, eu vou pedir para você refazer a atividade. Então, mais uma vez, atividade da nossa aula, a anotação e a proposta do livro que está na sua agenda online e no Class. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!